O tema dessa manhã é esse: teus olhos te definem. Diga assim: os meus olhos definem quem eu sou. Nós temos olhos verdes, azuis, amarelados, negros, marrom. Tem gente que tem um olho de cada cor. Você já viu isso? Tem gente que tem olho vermelho. Tem. Mas a cor dos teus olhos não te definem. Nem se eles são grandes ou pequenos. Nós temos alguns irmãos que a gente quase não consegue ver os olhos, porque é puxadinho. Outros são, quem é descendente de indiano, normalmente tem os olhos bem redondinhos, assim. Mas não é esse tipo de olhar ou de olhos que definem quem você é. No máximo, vai nos dar uma dica: ah, é japonês. Se não é japonês, é chinês ou coreano. Mas não é sobre isso que a mensagem fala nessa manhã. Você vai aprender através das Sagradas Escrituras que os teus olhos definem quem você é. Você já ouviu falar que os olhos são as janelas da alma? Esta mensagem ela é muito mais forte do que você possa imaginar. Essa mensagem ela vai trazer para você nesta manhã um alerta e vai dar a você um apontamento muito claro, muito nítido, para que viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Essa mensagem vem para alguns como uma quimioterapia. Quimioterapia parece que ela vai te matar. Ela te dá náuseas, dores. Mas quando feita no tempo certo, na hora certa, da forma certa, no final das contas ela pode te curar. E é esse o objetivo. Algumas pessoas, ao receberem esta mensagem, vão entender que precisam de fato de um tratamento forte. E ela num certo momento se torna um tanto que indigesta. Mas é um remédio poderoso para transformar, salvar e libertar. Diga amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós leremos vários versículos, mas este é o texto base da nossa meditação. Os olhos são a candeia do corpo. Candeia é um recipiente que oferece iluminação. A candeia ilumina. Talvez daqui venha a expressão que os olhos são a janela ou as janelas da alma. Logo cedo, quando você desperta, quando você acorda e você vai ao trabalho, você tem que deixar a janela aberta para quê? Para ventilar, para entrar luz, claridade, não é isso? Isso é gostoso. Então logo cedo você acordou, despertou, arrumou, você vai lá e abre essa janela para que a luz entre. Os nossos olhos, declara a palavra de Deus, que elas são candeia. Candeia. Ela acende, ela brilha, é para gerar luz. Repita comigo: o Senhor
criou os meus olhos para gerar luz dentro da minha alma. Esse foi o propósito de Deus quando desenhou, projetou os teus olhos. Pense num órgão, meu irmão, extraordinário. Por maior que seja a tecnologia hoje, essa tecnologia que nós temos com os tantos megapixels hoje, não pode se aproximar nem de perto da capacidade de um olho humano. A forma como captamos a luz e como transformamos isso em imagem, como que o nosso cérebro recebe e vai trabalhar com isso. Meu irmão, é algo sobrenatural. É demais. Deus projetou esses teus olhinhos aí. Mas infelizmente, o diabo, ele é aquele que vem jogar areia. Através do pecado, as coisas elas partem da ordem para a desordem. Ela vem do bom e vai se deteriorando. O pecado que já foi concebido, ele já gerou a morte. Por isso que Jesus teve que vir e dar a vida dele na cruz, para pagar o preço da humanidade, pagar o preço do pecado da humanidade, que foi concebido. E por conta desse pecado, algo tão lindo, tão extraordinário, tão fantástico, que Deus planejou, sonhou e desenhou com as próprias mãos, eles acabam podendo agora desenvolver uma outra função. E o próprio texto ele continua dando a explicação disso. Olha só: se os seus olhos forem bons, diga todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Daí o tema da mensagem: teus olhos te definem. Não é a cor, não é o tipo, não é o tamanho. Mas se o que os teus olhos estão captando é o que vai determinar quem você é. Se os teus olhos se alimentam de luz, a Bíblia fala, o teu interior será cheio de luz. Mas a Bíblia também está afirmando que os teus olhos, se aquilo que ele está captando, se os teus olhos forem maus, a Bíblia fala que o teu interior será cheio de trevas. E se lá dentro há trevas, ele diz, quão tremendas são estas trevas. Meu irmão, isso eu não sei você, mas isso para mim é assustador. Nós enxergamos e encontramos muitos livros sobre o controle da língua. Nós encontramos tantos livros nessa linha, né, de teologia, de eclesiologia, tantos livros que nos ajudam na questão da vida cristã, mas poucos livros vi discorrendo acerca dos olhos. E meditando, olhando, eu vejo que na verdade a nossa língua, ela é resultado do que entra pelos olhos. Porque o que a Bíblia está dizendo, não adianta corrigir a língua se os teus olhos não são corrigidos. Porque o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, que se os seus olhos forem bons, o teu interior será cheio de luz. E como a boca fala do que o coração está cheio, na verdade a base está nos olhos. Porque se os seus olhos forem maus, haverá trevas dentro de você. Se há trevas dentro de você, o que sai da tua boca, meu irmão, são trevas. E
quão tremendas são estas trevas. Eu quero pensar com vocês sobre o poder do olhar. Nós temos dito que há poder nas palavras, não é verdade? E vigiamos as palavras, mas chega uma hora, meu irmão, que não tem jeito, escapa. Por quê? Porque é como a questão da saúde. Eu vou tomar cuidado para não ficar gripado. Vou tomar cuidado para não pegar uma zika. Eu vou tomar cuidado para não pegar uma dengue, tal. Ou então você começa a tratar uma doença. Acho que melhor essa ilustração. Você está tratando algo, você está com febre e está tomando remédio para gripe, mas a febre não vai embora. Mas não é, a infecção não é gripe, é uma infecção que você tem nos rins, é uma infecção na bexiga. Não adianta tomar remédio para gripe. Muitas pessoas estão tentando vigiar o que falam, mas está difícil, de vez em quando escapa. É por isso, está tomando remédio para gripe, quando o problema, meu irmão, é infecção nos rins. Os nossos olhos definem quem somos. Tem uma pessoa que descobriu isso. O diabo descobriu. Ele acompanhou toda a criação. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em compartilhar, sim ou não? Deus tem prazer. A Bíblia fala que o motivo dele ter criado o homem à sua imagem e semelhança era para compartilhar a sua glória, para que o homem pudesse usufruir daquilo de quem ele é. Deus, ele compartilha. Deus compartilhou o céu com os anjos, e já tem compartilhado com muitas pessoas que já foram promovidas, e um dia você vai receber desse compartilhar de Deus lá no céu. Ele compartilhou o Filho dele conosco na cruz, ele compartilha o seu Espírito Santo conosco, aleluia. Eu fico imaginando na criação, ele lá no tabuleiro, a Trindade Santíssima, né? Deus com um lápis aqui na orelha, isso aqui é imaginação, e tal, rabisca e não sei o que, aí põe o nariz, aí Jesus falando, olha, eu acho que é bom diminuir esse nariz aí, senão, mas vamos fazer uns narigudos só para, né, dar uma graça e tal, e esse aqui, tá, vamos, e de repente, vamos para, o que é isso aqui? Vamos chamar de quê? Olhos. Bacana, gostei, vamos colocar um no meio da testa, não, feio demais, vamos colocar 2. Então vamos planejar, e fica imaginando os anjos em volta, e aí o Senhor começa a falar, com esses olhos, Espírito Santo, Jesus, pensa comigo, através dos olhos, eles vão poder testificar e enxergar todo o restante que a gente vai criar. Demais isso, hein? Eu estou entendendo, eu estou captando, você está entendendo? Eu estou. E tem mais, vamos começar, olha, então a gente tem que caprichar mais nas cores. Não, vamos multiplicar as cores, vamos fazer um negócio mais bonito. Por quê? Porque isso que nós estamos planejando e projetando vai ser algo tão sobrenatural, que ao olhar tudo que a gente fez, eles vão nos glorificar por isso, serão edificados, abençoados. E aí a anjarada em volta falou, rapaz, ele é demais. Aí, queridos, eu vou para Gênesis capítulo 3, versículo 5 e o versículo 7, que diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu, diga, viu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para delas obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então
juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse diálogo é de quem? Quem que começou a conversa? Quem é que está conversando com Eva lá no jardim? É Satanás, no corpo de uma serpente. E é Satanás que está dizendo: Deus sabe que no dia que você comer, os teus olhos serão abertos. E querido, sabe o que é interessante? É interessante que a Eva, depois deste diálogo, a Bíblia fala, e tornou-se atraente aos olhos. Poxa, a Eva não foi criada ontem. Deus não criou ela ontem e no dia seguinte a serpente tentou. Que é isso, irmão? Mas através do que Satanás influenciou, sabendo do que significa para nós, o que representa para nós os nossos olhos, ele vai no ponto-chave e mexe com a Eva e faz a Eva enxergar o que Deus não queria que ela enxergasse. Depois da palavra que o diabo lançou, tornou-se atraente aos olhos dela aquele fruto. O fruto que Deus falou, não coma. Quem está entendendo para onde o Espírito está nos conduzindo nessa manhã? Ninguém cai no pecado. Ninguém cai no pecado. Nós somos seduzidos para pecar. Ai, pastor, foi mais forte que eu. Mentira. Mentira. O que o senhor não sabe, o senhor não estava lá, o senhor que não viu aquele rabo de saia, eu não preciso ver, eu só preciso conhecer a palavra. E a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13, dizendo que nenhuma tentação é sobrenatural. Nenhuma. E para cada uma das tentações, Deus dá o livramento, de forma que possais suportar. O problema, como eu preguei sexta-feira aqui, e fica a dica, as sextas-feiras estão demais. Venha para as cestas de libertação, toda sexta-feira às 20 horas. Como eu estava pregando sexta-feira em Tiago capítulo 1, a Bíblia fala que somos seduzidos, e quando seduzidos pelos nossos olhos, somos arrastados. E quando seduzidos e arrastados, somos levados a conceber, a dar à luz o pecado. E quando o pecado é concebido, gera morte. Coma, filhinha. Se comer, os teus olhos serão abertos. E aquilo se torna atraente. Sabe? 1 João capítulo 2, versículo 16, declara: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do quê? Dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa foi a estratégia para seduzir os nossos pais. O texto é muito claro lá em Gênesis. Vendo, fixando os olhos, mirando, quando eles desejaram aquilo, quando seus olhos deliciaram com aquele fruto, seus corações entraram em pecado. A Eva se deliciou antes de comer. Ela primeiro se deliciou com os olhos. Hoje em dia está entrando na moda a comida gourmet. Não é isso? A ideia do gourmet é que você começa a se deliciar com os olhos. E eu acho isso bacana. Eu acho isso joia. Você usando os teus olhos para um propósito que é para isso que Deus os fez. É legal. Mas quando os olhos são maus,
o nosso interior se torna cheio de trevas. E quão tremendas são essas trevas, se isso de fato acontecer. Eu quero compartilhar com vocês também Mateus 18, versículo 9, que declara: se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com um olho só, do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Olha a seriedade que Deus trata essa questão do pecado. A Bíblia não está mandando você pegar uma faca e arrancar o olho, não é isso que Ele está falando. O que o Senhor está mandando você jogar fora é aquilo que os teus olhos cobiçam, desejam. Arranca fora isso. Bem, eu tenho 3 revelações da palavra dentro desse assunto. A primeira revelação é que Satanás tem usado para cegar os olhos dos homens. O que Satanás tem usado para cegar os olhos dos homens? A primeira artimanha de Satanás para cegar você chama-se ódio. E quando eu olho para 1 João 2,11, declara: aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas. Está onde, igreja? E anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. As trevas lhe cegaram. Você já ouviu alguém falar assim: eu estou cego de ódio? Já ouviu? De repente você já falou isso. Fala, onde está na Bíblia esse negócio? Qual a base bíblia para você odiar alguém? Queridos, o ódio é uma ferramenta do inferno para cegar teus olhos. É uma estratégia, o diabo ele tem uma estratégia. E a estratégia dele é cegar você. É colocar tampões nestes 2 órgãos que Deus criou aí, que te abençoa tanto, que foi projetado com tanto amor, com tanta... E Ele coloca um tampão para você não ver. Não ver a realidade, não ver a beleza. E você vai semeando ódio dentro do teu coração. E cultivando esse ódio dentro do teu coração. E a Bíblia fala que os teus olhos ficam cegos. Outra coisa que o diabo tem usado para poder cegar o entendimento, para cegar os olhos das pessoas, chama-se adultério. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, diga inconstantes, tendo no coração exercitado na avareza, filhos malditos. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Talvez você esteja no seu melhor momento no casamento, aleluia, glória a Jesus, e que permaneça assim até a volta de Cristo, ou até aquele dia em que seremos separados pela morte. Eu gosto de pensar, filhos, quando eu olho para uma família que se desfaz, para um casamento que termina, eu fico tentando imaginar. Eu, como pastor, já fiz centenas de casamentos. Eu fico tentando imaginar o seguinte: será que no dia que eles subiram no altar, aquela esposa já estava planejando: eu vou botar um par de chifre nesse cara aqui? Eu fico tentando imaginar se lá no altar o homem está ali diante de Deus, diante de todo mundo, dizendo, pensando: não vejo a hora de trair ela. Faz sentido isso para você? Eu vou te falar, pode até existir, e acredito que de fato existam pessoas assim. Há histórias assim. Eu conheço casamentos
que o marido traiu a mulher na lua de mel. Tem gente para tudo. Mas vocês não têm ideia como que o adultério tem se infiltrado dentro das igrejas. Vocês não têm ideia do que tem acontecido, filhos. Pastores que deveriam ser exemplo para o rebanho. E na nossa cidade aqui de Araçatuba, quantos escândalos. Quantas famílias feridas. Eu não estou aqui tacando pedra em ninguém. O que eu estou querendo te dizer é que em algum momento estes olhos foram cegados, porque os nossos olhos nos definem. Eu tenho ensinado os nossos adolescentes que o diabo semeia o divórcio quando ele ainda é criança. O diabo semeia o divórcio quando ele é um adolescente. E a internet é uma bênção, quando usada corretamente. Quando eu era adolescente, para você ver uma revista de pornografia, e eu, claro, já vi vários, eu era adolescente. Eu tive um momento muito triste da minha história na adolescência, que eu me desviei. Mas no meu tempo a gente fazia tráfico na escola dessa revistinha aí. E aí se alguém pegasse. Uma vez eu lembro que eu levei para casa. E eu escondia. Eu colava embaixo da pia do banheiro. Com fita isolante. E colava assim para minha mãe não ver de jeito nenhum. Tem um gabinete, colava lá. Aí, se fosse pego. Mas hoje, qualquer celular, teu filho num clique acessa. Ele não precisa esconder. Ah, mas eu vigio o celular dele. Você é bobinho, filho. Você é bobinho. Você é bobinho. Você não sabe o que teu filho vê. Você não sabe. Eu que me considero um cara antenado com a tecnologia. Teu pastor é um cara antenado. Teu pastor gosta da tecnologia. Eu gosto. Procuro entender, saber. Eu gosto de usar a tecnologia. Tem vezes que a minha filha mais velha me dá aula. Tem vezes que ela me ensina. Isso aqui, falando, mas existe isso? É só fazer isso. Falei, rapaz, você não sabe, filho. Está ali, num toque. São bilhões de sites pornográficos. É o diabo plantando o divórcio. Porque os nossos olhos nos definem. Assim como ele usou a estratégia com Eva e deu certo, ele falou, é isso. É isso, achei, eu achei. Eu vou mexer com os olhos dos seres humanos. O diabo fez aquela árvore, aquele fruto proibido se tornar atraente. Meu irmão, a estratégia é a mesma. Primeira pergunta que eu te faço: estava faltando comida para Adão e Eva no jardim? Pergunta para o adúltero se dentro de casa está faltando sexo. Ele tem. Não tinha árvore frutífera bonita lá para eles comerem? As árvores que eles tinham que comer, tudo árvore feia, não dava vontade. O adúltero, ele trai porque a esposa parou de se arrumar. Isso é a conversa do inferno, irmão. Se a tua esposa parou de se arrumar, a culpa é tua, porque você já tem desprezado ela. 1 Pedro capítulo 3 fala que nós temos que honrar as nossas esposas, honrar as nossas mulheres.
Sabe por que a tua esposa parou de se arrumar? É porque você não a valoriza. Você só a vê como uma empregada. Quando ela vai querer ir no salão, você reclama. Você paga R$ 500 numa chuteira, mas quando ela vai gastar R$ 100 no salão, você critica, você fala que ela está jogando dinheiro fora. Sabe por que isso? É o diabo já te seduzindo. Porque ele sabe que se você tirar os olhos da tua mulher e começar a jogar na secretária, aquela secretária de repente vai começar a se tornar atraente. Esse feitiço, ele começou com Eva e tem feito até hoje, dá certo. Dá certo. Meu irmão, quantos de vocês não conhecem famílias, casais, amigos, que o camarada largou a esposa para ficar com uma outra, e a outra que ele ficou é uma baranga de feia? Quem já viu isso? Ou só eu? A gente fala assim, como é que ele largou a mulher para ficar com isso? Já ficaram perplexos já? Pois bem, faz parte do trabalho do diabo. Como é que a Eva tira os olhos de uma bananeira, de uma macieira, não é? Quantas árvores extraordinárias naquele jardim para eles comerem, e ela nunca tinha olhado para aquela com desejo de comer, porque Deus falou não. Mas o diabo mexe com as concupiscências dos olhos da Eva, e a Eva diz a palavra aqui, de repente, aquele fruto se tornou atraente. Eu estou falando de pessoas boas. Você vai falar para mim que a Eva era uma tranqueira? Porque é comum, depois que cai em adultério, trai, fala, é vagabunda, é vagabundo, é tranqueira. Não, meu irmão. Eu gosto de olhar para o contexto, eu gosto de olhar para toda a história. Poxa, até então não tem nada contra Eva. Mas ela permitiu que as trevas entrassem pelos olhos dela. E os nossos olhos nos definem. Pastor Rick Warren disse assim, só os tolos se alimentam de lixo. O diabo pega muitos adolescentes, muitas crianças, os aprisiona pelos olhos, e pode ter certeza, se isso não é curado, se isso não é sarado, não tem casamento que vai resolver esse problema. Porque ele vai continuar sendo atraído, até que o Senhor, ele se abre e permita o Senhor trabalhar, e ele entregue isso no altar de Deus, e resista, e lute, porque é isso que a Eva teria que fazer. Tiago nos dá direitinho como é que o diabo trabalha. Ele lança, somos tentados, seduzidos, quando seduzidos, arrastados. E arrastados para que o pecado seja consumado. Você está comigo aqui? Agora, um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus, para mim, que sou homem, encontra-se em Jó capítulo 31. Olha o que ele diz: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. O que Jó está aqui afirmando? Em primeiro lugar, Deus criou mulher bonita nesse mundo, aleluia. Deus criou mulher bonita nesse mundo. Tem muita mulher bonita, tem muito homem bonito. Ah, pastor, você acha homem bonito? Ué, Deus criou muito homem bonito. Tem gente que às vezes eu chego, eu estou com a Ana e falo assim, o fulano é bonito, hein? Eu falo, é verdade, não é bonito. Teve um que veio aqui pregar,
Quem que era? Cris Duran? Cris Duran. Pensando num homem bonito. Ele lá, o homem chega a constranger a gente. Tão bonito que o homem é. Misericórdia. É bonito, ué. E Deus fez. Deus criou. Tem muita mulher bonita. Primeira coisa que o Jó está confessando aqui é isso. Tem gente bonita. Agora a segunda coisa que Jó diz é: eu tenho uma esposa, o Senhor me deu. Tá tudo, você não leu isso no texto? Tá tudo, você não está enxergando isso? Tá tudo aí, irmão. Você tem que saber entender, você tem que saber compreender, discernir o que a palavra nos ensina. Está tudo aí nesse texto. Jó dizendo que tem gente bonita para tudo quanto é lado. Jó declarando que é casado, que tem uma mulher. Em terceiro lugar, ele está dizendo assim: Deus, a forma como o Senhor projetou, sonhou e planejou é formidável, é excelente e é o melhor para mim. Por isso é que eu estou fazendo uma aliança com os meus olhos, para não cobiçar. Porque achar bonito não é pecado, irmão. Pecado é cobiçar. Aí que está o pecado. Você olhar para o fruto proibido, estou falando da Eva, não era pecado. Tanto que a árvore estava no meio do jardim. Estava lá para ser visto. E tudo que Deus fez, meu irmão, uma coisa boa. Devia ser uma árvore bonita, os frutos deviam ser bonitos, só que não podia tocar. Ou você vai falar para Deus: Deus, bem que podia fazer uma árvore feia, fedida, aí ninguém ia comer. Então agora Deus tinha que fazer todo mundo feio, só você e tua mulher bonita. É isso que você está dizendo, para você não pecar. Todo mundo fedido, feio, asqueroso, nojento, e só você de bonitinho na face da terra e cheiroso, você e tua esposa. Aí eu nunca vou pecar. Tá uma tenência, rapaz, não é isso aí. Você tem que fazer o que Jó fez, aliança. Escolha. O que Jó está dizendo em quarto lugar é que ele precisa lutar contra desejos pecaminosos dentro dele. Meu irmão, podia passar a manhã inteira pregando só em Jó 31, versículo 1. E aqui está o porquê de tantos adultérios, de tantos casamentos desfeitos, de tanta desgraça. Não vigiaram os olhos. Não começou depois do casamento. Não começou. Começou quando você era criança, quando foi abusado. Começou quando você enxergou alguma coisa de alguém escondido. Começou quando você foi introduzido na pornografia. Começou há muitos anos atrás. O que faltou para você foi instrução na palavra. O que faltou para você foi ser cheio, batizado no Espírito Santo. O que faltou para você foi o que Jó fez, de ter uma aliança com os olhos. Porque isso preservou o Jó. Aliança com os olhos. Quem está entendendo, diga amém. Há uma terceira estratégia de Satanás para poder cegar os olhos das pessoas. E essa terceira estratégia chama-se idolatria. Idolatria. Meu Deus. 42 com a apresentação dos bebês? Está errado, só de manhã que acontece isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto,
Agora presta atenção. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não! Quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Os teus olhos O diabo, meu irmão, ele te cega com a idolatria. Eu acredito que muitos de vocês aqui se converteram, vieram do catolicismo. Muitos de vocês, talvez aqui, tiveram estas experiências de um dia adorar a ídolos. E pensando que estão fazendo a coisa certa. É a mesma estratégia do jardim do Éden. Eu olho para a árvore é boa. É boa. Ela olha e ela deseja. Falei, parece que é bom, parece que é a coisa certa a fazer. No adultério é a mesma coisa, é coisa boa, você merece. Teu casamento está um inferno, tua mulher, teu marido não te liga, olha isso aqui, ninguém vai saber, coisa boa. E você olha e cobiça. Na idolatria é a mesma coisa. Olha aqui um Deus para você adorar, que te ama. Ele representa Jesus, representa a mãe de Jesus. E Deus fala assim: não terás para ti imagens de esculturas, nem semelhança do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. De nada. Não é para fazer desenho de nada, não é para fazer não é para fazer, declara o Senhor. Mas aí o diabo vem e fala, pode pedir que ele responde. Olha só o próximo texto de Deuteronômio 32, versículos 15 e 18. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Meu irmão, esse foi um dos pecados que a nação de Israel precisou ser tratada durante toda a sua existência. Incrível como eles eram atraídos pelos olhos a se curvarem diante de outros ídolos. Porque Deus quer que o adoremos em espírito. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, convicção de fatos que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que declara a carta aos Hebreus. Mas o diabo sabe que se ele colocar algo para atrair os teus olhos, e como os teus olhos te definem, é aí que ele vai te pegar. Pastor, estou vacinado. Negócio de ídolo, estou liberto. Mas aí o diabo coloca um outro tipo. Algo que vai ocupar o primeiro lugar do teu coração. Tem mulher que idolatra a própria beleza. Tem mulher que vive só para poder cuidar do cabelo. Meu irmão, tudo aquilo que está tirando o primeiro lugar do teu coração, que é o Senhor, está na hora de você entregar isso a Deus.
eu tive que entregar algumas coisas, que eu era apaixonado ao Senhor, coisas que não eram pecado, mas que se tornaram pecado, porque era algo que tomava conta do meu coração, que eu gostava demais, tive que entregar. A gente tem que tomar cuidado, filhos, precisamos ter equilíbrio, porque o diabo vai jogando diante dos nossos olhos. Futebol é coisa boa? É uma coisa boa, mas se o futebol está ocupando o primeiro lugar no teu coração, ele já é um ídolo. Entrega. Se você não consegue ter o equilíbrio, entrega. Jiu-jitsu é uma coisa boa? É, mas se o jiu-jitsu é o primeiro lugar na tua vida, acho bom você entregar. Eu acho bom você entregar. Ídolo é tudo que ocupa o primeiro lugar no teu coração. De repente, mulher, um dia você não veio na igreja, porque não conseguiu arrumar o seu cabelo. E o teu orgulho não te deixou simplesmente amarrar, prender e vir do jeito que estava. E você declarou: o meu cabelo é mais importante que a minha adoração ao meu Deus. A minha aparência, ela é mais importante do que estar na casa do meu Deus e prestar a Ele culto. Os teus olhos precisam ser abertos a um ídolo diante de você. Tem uma irmã muito preciosa que há alguns anos atrás, ela poderia até de repente dar esse testemunho, foi público. Uma irmã, e eu jamais imaginaria isso. E Deus falou com ela sobre isso, que o cabelo dela era um Deus para ela. E ela ofereceu os seus cabelos ao Senhor. E ela reuniu algumas irmãs, e ela chamou a cabeleireira. Ela não cortou curtinho não, ela passou a máquina. E ela fez isso, eu nunca pedi, nunca falei, nenhum dos pastores. É algo que Deus tratou no coração dela. Ela falou com o marido a abençoou, falou assim: Deus está falando. O marido a abençoou e ela fez isso. E ela ofereceu ao Senhor. E é algo que Deus tratou na vida dela. Se ela topar, a gente poderia, de repente, não sei se ela tem o vídeo, e ela fez, de repente poderia passar nos próximos cultos, sei lá. Meu irmão, uma das coisas que o meu discipulador falava para mim, quando eu fui jejuar a primeira vez, 40 dias só na água, ele disse: declare todos os dias, o meu estômago não é o meu Deus. Quantos aqui idolatram um estômago? E estão morrendo. E é uma dificuldade. Você ouviu do pastor Luciano Subirá: eu perdi 50 quilos. Deus tratou na vida dele e continua tratando. Agora, sabe o que é interessante? Tanto o Luciano quanto eu, a gente olha para a comida e sente vontade de comer além do que precisamos. Mas nós temos que fazer, queridos, uma aliança com os nossos olhos. Os teus olhos te definem. Salmo 115, versículos de 1 a 8. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, ouro, são feitos por mãos de homens. Tem boca, mas não podem falar; olhos, mas não podem ver; tem ouvidos, mas não podem ouvir; nariz, mas não podem sentir cheiro; tem mãos, mas nada podem apalpar; pés, mas não podem andar.
nem imitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Isso é uma maldição, declarada pelo próprio Deus, e é por isso que muitas pessoas continuam surdas, mudas, cegas. Eu quero rapidamente caminhar. Eu tenho mais 2 revelações para vocês. Você está junto comigo? Você está junto comigo? A segunda revelação é que Satanás tem tentado enfeitiçar os olhos da igreja de Jesus. Eu quero andar um pouco mais rápido para caminhar para o término. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A igreja tem sido tentada a tirar os olhos de Jesus e dar ouvidos às insinuações de Satanás, assim como os nossos pais fizeram no Éden, como já declarei, através de Eva, Adão. Olha, Isaías 43:8, traze o povo que ainda tem olhos, é cego, ainda que por terem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Essa tem sido uma das estratégias do diabo. Temos olhos, mas estamos cegados. Somos mudos, mesmo, somos surdos, mesmo que tendo ouvidos. Por quê? Porque Satanás nos cegou. Isaías 44:18, nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não veja, seu coração já não pode entender. Os nossos olhos nos definem. Por isso que o pecado e o diabo faz questão de grudar os teus olhos. Apocalipse 3:18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus, para que vejas. Deus está falando com a igreja, é Jesus tratando com a igreja de Laodiceia. Colírio para que vejas. Esse é o problema. O diabo está cegando a igreja de Jesus. A igreja não consegue enxergar mais o pecado. E o que é pecado, ela fala, não, esse é cultural. E o que é pecado, o que desagrada a Deus, não, está tudo bem. Deus é amor, e de fato Ele é amor, mas Ele é juiz. E a Bíblia fala que o filho que Ele ama, Ele corrige. Teu filho está com o dedo na tomada, você fica sentado dando risada ou vem tirar ele? Você vem tirar, não vem? Aí você senta, ele vem de novo e põe o dedo na tomada. Você vai falar, agora você que se lasca. É isso que você faz? Você vem e tira de novo. Aí ele corre e vem botar o dedo na tomada. Terceira vez já está abusando. Você vai deixar ele morrer torrado. É isso que você vai fazer? Não. Mas a hora que você pegar, meu irmão, você vai fazer o quê? Lascar-lhe um tapa no traseiro. É para isso que Deus criou essa picanha boa aqui, ó, para levar varada. E a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. E quando Deus corrige, dói, irmão. Dói. Você podia ser mais inteligente e antes da varada chegar, você já se lançar, se quebrantar e falar, tem misericórdia, Senhor. Que tem gente que não entende. Muitas vezes eles fazem, eles erram, eles pecam, não acontece nada e vai acreditando na mentira do, não, está tudo bem, Deus não está ligando não. Espera, daqui a pouco chega a varada. E quando chegar, meu irmão, não é igual varada de vó. Eu já tomei varada de vó. Quando vem a varada de Deus, meu irmão, a vara lambe. Sabe o que é a vara lamber? É que quando ela pega, ela enverga e abraça. A varada de Deus quando vem é para lamber, irmão. É para você olhar e falar, rapaz, Deus doeu. E Deus vai falar assim, é porque eu te amo. É para doer mesmo.
E é para ficar o vergão. Porque da próxima vez que você for tentado, você primeiro olha para a perna e vê o vergão aí. Isso vai te impedir de cair de novo. Porque é melhor você ter um vergão na perna do que morrer com o dedo colado na tomada. Quem está entendendo? Diga amém. Aleluia. A última revelação que eu tenho para vocês aqui, queridos, e é um desafio, precisamos mudar o nosso olhar. Se você está convencido nessa manhã de que os nossos olhos nos definem, precisamos mudar o nosso olhar. Precisamos mudar. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Para ele, você levanta os teus olhos. Tira os teus olhos da adúltera. Tira os teus olhos da idolatria. Tira os teus olhos do ódio. E eleva os teus olhos ao Senhor. Isaías 42, 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo do cárcere, os que jazem em trevas. Esse Deus é o Deus que quer dar vista aos cegos. E muitos dentro da igreja têm olhos, veem, mas não enxergam no mundo espiritual. E eu não estou nem falando da visão aberta, eu estou falando do discernimento. Salmo 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, eu quero concluir, eu quero ter um tempo de oração com vocês aqui. Lucas 11, 34, você poderia me ouvir recitar este versículo em pé, por gentileza? Os levitas podem entrar. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ela está próxima.